19 minutos agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer aqui. É o 6º Ribamar 2026, Encontro Maranhense de Direito Internacional. Para isso, a gente recebe agora aqui no estúdio, ao vivo, a professora do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Mônica Tereza Souza. Professora Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todo mundo que nos escuta aqui na rádio. E que nos acompanha também através do modal de vídeo aqui no YouTube, diretamente no YouTube, no site também. Professora, esse evento ele já está se consolidando, né? A 6ª edição, que bom, que maravilha, né? E em São José de Ribamar, fala Ribamar, né? Mas São José de Ribamar, bora explicar essa situação, por favor. Então, o Ribamar é um encontro que acontece há 6 anos, né? Ele sim já está no calendário acadêmico da cidade e tem esse nome por uma indicação do parceiro, colega, professor Rodrigo Raposo, professor de Direito Internacional da UEMA, que resolveu homenagear não apenas o padroeiro, mas também um nome, né, que é muito comum aqui no estado, quantas pessoas nós não conhecemos que se chamam José de Ribamar. E acabou ficando isso para não ficar só Encontro Maranhense de Direito Internacional. Sim, e aproveitando, né, para mandar justamente um abraço, né, para o professor Rodrigo, que era para estar aqui com a gente, né, infelizmente teve um problema no carro, enfim, mas a gente manda, claro, um abraço e vai recebê-lo, ele, você também, de novo aqui, em um outro momento a gente vai conversar com certeza. Mas, professora, essa atuação, né, em direito internacional, ela tem se expandido bastante aqui, chamado muita atenção, né, inclusive de alunos, né, o alunado aí procurado essa profissão, que é uma profissão belíssima também, né, e inusitada em certos aspectos aqui. Sim, não é uma área no direito que normalmente as pessoas têm um interesse logo de imediato, como o direito penal, o direito de família, etc. Mas, ultimamente, tem crescido, sim, a procura e o interesse, tanto que o Ribamar se consolidou. Hoje nós já temos também o curso de Relações Internacionais na Universidade Estadual do Maranhão, e isso faz crescer o interesse nas questões internacionais de maneira geral. E a gente sempre ressalta que o direito internacional está mais próximo da nossa vida cotidiana do que o que a gente imagina, né? Nós compramos pelas plataformas internacionais, então celebramos contratos internacionais, nós trabalhamos com violação de direitos humanos, e infelizmente, e essas violações muitas vezes são resolvidas nos tribunais internacionais. Então, quando a gente extravia uma bagagem, por exemplo, num voo, a convenção que regula essa indenização que a gente vai receber é uma convenção internacional. Então, o direito internacional faz parte da nossa vida cotidiana, a gente só precisa descobrir um pouquinho mais essa relação. Pois é, em alguns casos específicos, né, olha, é uma dor de cabeça terrível. Sim. Né? Esse ano, particularmente, foi difícil começar a dar aula de direito internacional, vez que a gente está vivendo um momento de conflitos acentuados, muita gente dizendo que a imprensa, né, sempre reforçando que há uma violação da regra, que o direito internacional não está sendo cumprido, mas a gente sempre tem que pensar que existe a regra, né, existe a norma. Se ela não existisse, seria muito pior, porque você não teria nem que confrontar de violação. Mas o mundo está aí, as relações internacionais estão aí, a gente precisa discutir juridicamente como é que isso tudo acontece. E o Ribamar, esse ano, vai fazer isso num ponto também muito importante, que é a questão das mudanças climáticas. Né? Qual a responsabilidade dos estados no cumprimento das regras de direito internacional? Ano passado, a COP30 aconteceu no Brasil, e a gente precisa refletir sobre os desdobramentos desses impactos climáticos nas relações internacionais. Que maravilha. Bora especificamente trazer aqui, inclusive, no YouTube, né, trazendo aqui o Instagram, que é justamente onde está compilando as informações, né, sobre esse evento, inscrições também, né, e está aqui, né, Encontro Maranhense de Direito Internacional, Desafios do Brasil ante o Desenvolvimento Sustentável e o Direito Ambiental Internacional. A COP foi boa? Mais ou menos. Assim, ela é importante, faz sentido, sim, discutir as questões climáticas, as mudanças, os impactos, principalmente porque aqui no Brasil, e em muitos lugares, mas falar específico da nossa realidade, populações vulneráveis sentem muito mais os impactos da crise ambiental, né? A gente vê essa quantidade de
enchentes e desertificação, principalmente nessas regiões. Nós somos um território no Maranhão em que há uma camada significativa de população vulnerável, e é preciso discutir até que ponto não é apenas uma responsabilidade somente do Estado, mas nossa também, enquanto sociedade civil, né, de estar atento a essas mudanças e a esses impactos, principalmente sobre essas populações. Nesse caso, eu penso que sim, foi importante que a COP tenha sido realizada no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente sabe que aconteceu no encontro, mas fica aquela necessidade, aquele compromisso de discutir o que foi proposto na COP e como é que se vai implementar o que foi proposto na COP. Então, eu penso que não é um discurso vazio e nem só para fazer o encontro internacional. Não, há uma repercussão, inclusive legal, significativa, porque muitos compromissos internos advêm dos compromissos internacionais assumidos. Sim, sim, claro. Eu fiz a pergunta também porque ficou um sentimento, né, pelo menos na análise de algumas pessoas, né, de algumas instituições que acompanham, estão ali dentro, né, dessas discussões de uma maneira mais cristalizada, né, acompanham diariamente todos esses movimentos, de que a COP ela projetou algumas coisas e acabou que na finalização ali muita coisa ficou de fora, né? Que deveria ter um encaminhamento mais objetivo, né? As metas, essas coisas todas, né? Por isso a minha pergunta. Sim, sim. Na verdade, a COP também é um ensaio, né, para a conclusão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que estão estabelecidos na Agenda 2030. A gente ainda tem aí um prazo pequeno para cumprir esses objetivos, mas eu penso que é importante que eles estejam dispostos, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque você consegue coordenar alguns compromissos internos a partir dessas metas, a partir daquilo que está previsto naquela Agenda 2030. E sim, eu também tenho essa sensação assim, de que poderia ter sido mais objetivo, ou de que poderia ter incluído questões mais emergenciais. Mais avanço. Exato. Principalmente de um ponto de vista mais comprometido. Só que quando a gente trata, né, de um encontro internacional, e a COP30 é isso, tem que levar em consideração também que você está lidando com entidades soberanas, com estados, com relações muito complexas e com realidades muito diferentes. Então, às vezes, é mais fácil fazer com que países em desenvolvimento tenham um entendimento comum do que fazer com que países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos e países desenvolvidos comunguem desse mesmo entendimento. Talvez por isso os conceitos sejam mais abertos, né, e os temas mais generalistas. Mas eu creio que de mais longe a gente já veio. Com certeza. Estamos conversando aqui com a professora do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Mônica Tereza Souza. Estamos falando sobre o Encontro Maranhense de Direito Internacional, professora, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, portanto, né, no mês que vem, no prédio do curso de Direito, aliás, dos cursos, né, de Direito e Relações Internacionais, da UEMA, aqui no Centro Histórico, né? E, enfim, vamos aqui para essa programação, o que a gente vai ter de convidado, quem a gente tem de convidado, aqui estamos no Instagram, né, justamente do encontro. O nosso convidado principal, assim, fará a nossa palestra de abertura, é o professor Lucas Carlos Lima, professor de Direito Internacional da UFMG. O professor Lucas Carlos Lima tem desenvolvido uns estudos e trabalhado, inclusive, como consultor nas questões relacionadas às mudanças climáticas e aos impactos das mudanças climáticas junto aos estados. Ele tem atuado muito na Organização dos Estados Americanos, tem falado sobre esse tema e vai tratar especificamente desse assunto, isso na conferência de abertura. A gente vai ter uma conferência de encerramento também com o professor Rodrigo Raposo, que é professor da Universidade Estadual do Maranhão, e várias possibilidades de apresentação de trabalhos para que a gente ouça as pesquisas que os alunos estão desenvolvendo sobre o tema. Né? Nós temos 8 possibilidades, são 8 grupos de trabalho, em todos, claro, a temática do desenvolvimento sustentável e das mudanças climáticas é o vínculo, né? Mas há perspectivas diferentes. Por exemplo, a gente tem um GT, que é um grupo de trabalho que é relacionado às empresas,
né, e ao compromisso das empresas nas questões ambientais, a gente tem um que se volta para o desenvolvimento sustentável e o papel do direito internacional na promoção desse desenvolvimento. Então, no Instagram, como você havia comentado, as pessoas têm acesso aos GTs, às possibilidades de inscrição, à programação detalhada do evento, valores. Claro, a gente vai ter, ao fim, uma compilação, a gente vai sim publicar os anais do evento com os melhores trabalhos que foram apresentados, e a gente conta com a participação da comunidade acadêmica, né? Não apenas do curso de Direito e de Relações Internacionais, mas veja, o curso de Ciências Sociais tem uma implicação muito grande nessas questões, né? O curso de Biologia, de Oceanografia. Então, é um encontro que, apesar de ser de Direito Internacional, ele é muito interdisciplinar. Que maravilha, né? Que bom. Professora, só resta fazer esse convite, né? Sexto Ribamar 2026, Encontro Maranhense de Direito Internacional, Desafios do Brasil ante o Desenvolvimento Sustentável e o Direito Ambiental Internacional. Procurar ali lá no Instagram, né? Ribamar_DI, né? Isso. Direito Internacional? Exatamente. Então, todas as informações estão lá. A gente tem um e-mail de contato que também está disponível no Instagram. Eu já espalhei alguns cartazes aqui pela universidade, na UEMA também, na UNDB, e em todos eles tem um QR Code que a pessoa pode ir lá, ler e acessar todas as informações para fazer as inscrições. E a gente espera todos em maio, né, para discutir um pouco mais sobre essa perspectiva, né, do desenvolvimento sustentável, dos desafios e da participação dos estados e do compromisso internacional ante as mudanças climáticas. Maravilha. E deseja sorte, claro, e esperar vocês de volta aqui e acompanhada, viu, professora? Do professor da UEMA, né, o Rodrigo Raposo, para ele vir aqui, enfim, conversar com a gente também sobre esse assunto, entre outros, né, que estão envolvidos com toda essa temática desse grande evento que vai acontecer aqui em nosso estado, né, aqui na nossa capital. Professora, muito obrigado pela sua presença e informações. Muito obrigada, agradeço sempre a oportunidade que a universidade dá à divulgação da ciência, dos eventos acadêmicos e das informações de maneira geral. Creio que a rádio cumpre um papel informativo muito significativo. Obrigada. A gente espera recebê-la mais uma vez, né? Já veio várias vezes aqui, continue vindo, claro, sempre com essas informações para a gente, tá? Muito obrigado. 8h31, tem break, Mayra. E vamos com Borges em seguida. Voltamos logo após o intervalo. 6h32, ou melhor, 8h32. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução